Olá para todos vocês, sejam muito bem-vindos. Hoje você vai conhecer um pouquinho, vai degustar um pouquinho do que são os neurotransmissores, tá certo? Te convido a vir comigo nessa viagem que a gente vai fazendo pouco a pouco, tá? Sobre os aspectos da nossa saúde, seja física, mental, emocional ou espiritual. Na verdade, está toda aí junto e misturado, já sabemos disso. Aqui é a professora Marisa, professora de Biologia. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre os neurotransmissores. Os neurotransmissores são substâncias químicas liberadas no momento em que um neurônio se encontra com outro neurônio. Os neurônios, eles passam mensagens, tá? Que são chamados sinais químicos ou sinais elétricos ou eletroquímicos. Que mensagens são essas? São todas as mensagens relativas ao nosso corpo, seja mensagem relacionada com movimento, com pensamento, com receptores de dor, de prazer, enfim, tudo que acontece no seu corpo, assim, tudo, quando eu digo tudo, é tudo mesmo, está relacionada com a liberação dos neurotransmissores e com os sinais elétricos dos nossos neurônios. Então, o neurotransmissor, ele vai transportar, estimular e equilibrar os sinais aí entre os neurônios, né, durante as sinapses nervosas. E eles são tão importantes que eles afetam uma ampla variedade de funções físicas e psicológicas que ocorrem com a gente, desde frequência cardíaca, frequência respiratória, ou simplesmente a respiração, a variedade, o apetite, o humor, o sono e até mesmo o medo. Sim, até o medo e outras emoções, tá? Bom, esses neurotransmissores, eles são classificados de acordo com a sua natureza química. E hoje eu quero falar, cada vez que eu vier, eu vou falar sobre um. Eu escolhi os mais importantes para falar, tá? São aqueles mais conhecidos e são aqueles que causam um impacto maior. Não é o meu objetivo descer muito fundo nessa questão de bioquímica, tá certo? Porque eu quero que isso aqui seja algo acessível para a gente, tá certo? Então, vocês puderam ver aí nas imagens que eu coloquei, uma célula, que é a célula mais importante do nosso corpo, que é o neurônio. Nós temos aproximadamente 80 bilhões de neurônios no nosso cérebro e alguns também no nosso intestino. Depois falamos mais sobre isso, tá? A questão da relação do intestino com o cérebro, em uma outra oportunidade. E eu quero trazer, a cada encontro nosso, um pouquinho, uma pitadinha de um desses neurônios, intercalando com alguns outros assuntos e alguns outros aspectos aí sobre a nossa saúde, tá? E hoje eu escolhi um neurotransmissor chamado glutamato. O glutamato, ele é o neurotransmissor mais abundante no nosso corpo. Então, ele está presente, ele é liberado com bastante frequência no nosso corpo, justamente por conta dessa abundância, tá certo? Ele tem uma natureza de aminoácido, tá? Então, os aminoácidos são as substâncias menores que formam uma proteína, tá certo? Eu acredito que todo mundo aqui saiba o que é uma proteína, tá? É o tijolinho na construção da nossa vida. Então, é uma molécula muito importante na vida da gente. E as proteínas são formadas por aminoácidos. E o glutamato, esse neurotransmissor, ele é abundante, é o mais abundante do nosso sistema nervoso, e ele está relacionado com funções cognitivas importantíssimas, como a aprendizagem e a memória. Então, significa o quê? Que ele não pode faltar. Porém, ele também não pode estar em excesso. O que vai acontecer se ele estiver em excesso? Ele vai causar uma situação no nosso sistema nervoso
chamado de excitotoxicidade, tá? É uma toxina excitatória do nosso sistema nervoso. Isso daí vai resultar em morte das nossas células. E, por conta disso, ele está associado ao excesso dessa substância do glutamato, lembrando que é uma substância natural produzida pelo nosso corpo, tá? Ela vai estar associada a doenças e lesões cerebrais, como, por exemplo, a doença de Alzheimer, o derrame cerebral e convulsões epilépticas. O que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Nós temos aproximadamente 2 quilos de glutamato produzido pelo nosso corpo, nos nossos músculos, no nosso cérebro, nos nossos rins e no nosso fígado. Nós temos fontes naturais do glutamato, como, por exemplo, o tomate, o cogumelo, algumas algas, tá certo? São fontes naturais, além da produção mesmo natural que nós temos no nosso corpo. Porém, eu quero chamar a atenção só de uma coisa, somente fazer um alerta, tá? Existe uma substância chamada glutamato monossódico. Na natureza, de forma né, natural, quando a proteína que possui esse aminoácido, o ácido glutâmico ou glutamato, quando essa proteína é quebrada, e uma proteína é quebrada por cozimento, por fermentação, por amadurecimento, se ela tiver em algum fruto, quando essa proteína é quebrada, ela se transforma, então, numa substância chamada glutamato monossódico. Essa substância, ela realça naturalmente um sabor, um quinto sabor que nós temos na nossa língua, que é chamado umami. E foram produzidos alguns produtos, né? Um médico japonês, ele produziu alguns produtos, acredito que vocês já devem ter ouvido falar, no Ajinomoto, de forma química, de forma sintética, tá? Então, qual é o perigo disso? O perigo é o excesso no uso, porque praticamente muitos alimentos industrializados, e eu estou colocando aqui uma imagem de muitos alimentos industrializados que possuem essa substância que foi isolada, tá? Que é o glutamato monossódico, e ela causa danos cerebrais muito grandes, lógico que a médio e longo prazo, tá certo? Então, esse é o alerta que eu quero deixar. Essas imagens que eu coloquei aí, tomem cuidado com esses alimentos, porque são alimentos, são, na verdade, produtos alimentícios, tá? Que já tem uma gama de aditivos químicos, além desse daí, tá certo? Então é isso, gente. Ficamos por aqui hoje. Que Deus possa nos abençoar. Vamos cuidar da nossa saúde, principalmente da nossa saúde mental. E no nosso próximo encontro, vamos falar sobre um outro neurotransmissor, tá certo? E vamos intercalando também com outros assuntos. Deixem aí os comentários, dúvidas, sugestões, tá certo? E se gostou, curta o vídeo. Espero vocês para o nosso próximo encontro. Um grande abraço para todos e até a próxima.